Olá, turma, sejam bem-vindos, então, ao nosso curso de Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Banco de Dados, aqui é o professor Sidney que vos fala. Tá? Hoje nós temos aí, duas turmas, turma lá de Tiradentes e a turma de Flávio, do Flávio, tá ok? Então nós vamos ter uma aula diferente, Hoje nós temos revisão, Kahoot e prova, lá para a turma de Tiradentes, e eu vou passar... Bom dia, Adriano, tudo bem? Então, turma, vocês aí de Tiradentes sabem muito bem como que é já a revisão e a avaliação do professor, né, Débora? Bom dia, Débora. Então, hoje, de novo, a gente tem aí a avaliação, só que hoje de banco de dados, tá bem, turma? Então, a gente vai estar acompanhado aí da outra turma ali, tá? Sejam bem-vindos aí, essa turma aí, novamente. Ontem eles tiveram um encontro com nós, hoje mais uma passagem com a gente aí, e a gente vai ter uma jornada aí, uma caminhada juntos aí, né, turma? Beleza? Professora Letícia, professora Silvane. Então, vocês me ajudam aí a interagir aí, a conectar essas duas turmas e essas duas aulas aí ao mesmo tempo. A nossa aula vai ser o seguinte, então, revisão. A gente vai mostrar o passo a passo aí já para vocês. Então, essa primeira etapa tem 15 questões que vai poder ser pesquisada na internet aí. No caso do Flávio, só pesquisa na internet mesmo. Até pode usar o ChatGPT, mas já vou te mostrar as opções ali, como que o professor quer. E de Tiradentes vai ter que usar, pode usar, o material de apoio, os slides, Os slides e o material de apoio que tem ali. E os vídeos também. Lá o do Flávio ainda não tem disponibilidade, ainda não tem o arquivo deles, não tem o Classroom deles, então não posso disponibilizar os arquivos. Mas a gente vai passar as mesmas atividades para os dois, tá? Dessa revisão aí, 15, 20 minutos, a primeira etapa. Aí a gente faz o joguinho do Kahoot junto, e daí eu passo prova para o pessoal lá de Tiradentes, e com vocês daí o pessoal do Flávio, eu fico com aula daí. Daí a gente muta lá a sala de aula lá do Tiradentes, e termina a aula aí com o pessoal da escola do Flávio, tá bem? Beleza, sim, entendido? Letícia e professora Silvane. O pessoal da sala aí também, quiser me responder no chat também. Quem entrou aí, as duas turmas estão conectadas, Pode usar o chat aí para conversar com o professor. Gabriel levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ok, Fábio? Ok, Luiz? Só que na hora que estiver conversando no chat ali, só me fale, se for da outra turma, para me saber com quem que eu estou falando. Beleza, então? Então, dá continuidade aqui, então. Então, sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Vamos ter o nosso Kahoot aí para ajudar nós na nossa revisão da nossa prova, tá ok? Então, a primeira etapa aí, atividade de pesquisa, banco de dados. Para que serve isso, professor? Revisão avaliativa. Nessa unidade aqui nós vamos, nessa etapa aqui nós vamos refletir, pesquisar e explicar conceitos fundamentais da modelagem e estrutura de banco de dados, com base nos conteúdos estudados nas aulas anteriores, nos slides apresentados. E as perguntas a seguir foram elaboradas para reforçar o seu entendimento sobre entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade, abstração de dados, chave primária, chave estrangeira, ferramentas de uso de modelagem como o Draw.io, que foi utilizada lá para a gente fazer as nossas modelagens. Então, tudo esse conteúdo aqui é para a gente abranger agora nessa nossa revisão, preparando a gente para a nossa prova, tá, turma? Então, o objetivo dessa atividade nossa aqui de hoje é fixar alguns conceitos centrais importantes sobre entidade, atributos, relacionamento entre as tabelas das nossas entidades e nossos atributos dentro do banco de dados, tá? Tudo referente a banco de dados, tá, turma? Estimular a pesquisa, vai estimular isso aqui, a nossa pesquisa e nossa escrita, e a gente vai aplicar todo esse método, esse conhecimento, para entender melhor o conceito do banco de dados, modelagem do banco de dados. Vamos desenvolver também a capacidade analítica, crítica e da construção de estruturas relacionais, dentro do relacionamento entre entidades e outras, dentro da organização lógica e dos sistemas informacionais. Já vai ajudar a gente a entender todo esse processo de comunicação do banco de dados e a estruturação para a modelagem, ok? Esse que é o objetivo da nossa atividade e nossa prova. Orientações, agora orientações para as duas turmas. Responda com suas próprias palavras, é isso que eu queria, tá? Então, vocês vão poder usar, sim,
a internet, vão poder usar inteligências artificiais. Eu não sou contra a método da tecnologia, até porque eu sou da tecnologia, mas eu sou contra a você fazer cópia, né? Você não colocar a sua cabeça, os seus neurônios para trabalhar. Então, vamos colocar nossos neurônios para trabalhar. Pegue as referências, abstraia as informações, construa seu raciocínio próprio e descreva com as suas próprias palavras, tá ok? Utilize os slides, as anotações das aulas anteriores e as fontes confiáveis de apoio aí para te auxiliar nessa atividade. Seja objetivo na tua explicação lá, explique só o necessário, demonstre a sua compreensão, tá? Porque essa aí vai ser uma avaliação também, uma recuperação para vocês depois. Além de ajudar vocês na avaliação, ela vai servir como base de recuperação depois para quem não atingiu a nota boa na prova, tá ok? Eu fiz esse combinado aí com as outras turmas, com a outra professora, e foi uma opção boa. Transformar essa atividade aqui em recuperação, tá? Então, muitas dessas perguntas aqui estão relacionadas ao que será cobrado na prova daqui a pouco. Então, aproveite, né, faça a revisão com atenção aí, aproveite esse momento de revisão, tá bom? Para outra turma lá, do Flávio, essa atividade aí vai valer, depois a professora dá um jeito de coletar para mim essas atividades aí. Vocês podem fazer no Word aí, ou no Google Docs. Depois o professor vai coletar isso aí, vai valer nota para vocês, tá? Vai valer como uma nota para vocês aí. Depois a gente vê que peso vai ter essa nota aí. Ok? Combinado? Eu já vou dar um jeito de mandar para você, professora Letícia, as perguntas aí. Então tá aqui as perguntas, né? Estão disponíveis lá no Class, vou liberar agora para vocês. Tempo, né, Eli? Então é isso aí, turma. Voltando aí com as duas turmas, tá? Se o pessoal lá do Flávio precisar de mais tempo, a gente vai vendo depois aí, tá? Senão eu não consigo terminar aqui o Kahoot e a prova que eu tenho ainda com a turma lá de Tiradentes, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então está lá nosso querido Kahoot. Eu vou pedir para as duas turmas entrar, tá? O pessoal aí do Flávio e o pessoal do Tiradentes aí também. Então tá aí o link, tá aí o PIN do jogo. Então vamos lá, revisão da prova, primeira vez, né, segundo trimestre, banco de dados. Qual a principal função dos atributos em um banco de dados? Vamos lá, A, B, C ou D? Qual a principal função de atributos em um banco de dados? A grande maioria ali falou B. Descrever e detalhar as informações de cada entidade. Parabéns, é isso mesmo. Qual a principal função dos atributos, né? A gente falou bastante sobre atributos nas nossas aulas. Vamos continuar ainda conectando essas questões aí até ficar bem consolidado aí essa parte para a gente fazer nossas modelagens de banco de dados e depois passar para a programação mesmo, né? Para a linguagem do banco de dados. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos lá. Não está aparecendo as perguntas? Vai ter que ler na tela, professora, porque quando é celular ou a exceção no Chromebook, né? Quando é no Chromebook também, aparece igual do celular. Então vai aparecer, vai ter que ler na tela e responder no triângulo aí, quadrado, redondo. Tá bom? Lá. Tem que fixar a tela aí. Você entra aí e fixa a tela para você aí no Ducatron aí. Conseguiu? Bora continuar então para nós testar. Qual é a entidade de um banco de dados? O que é uma entidade do banco de dados? Letra A, um tipo de dado. Letra B, uma característica de um atributo.
Letra C, um objeto do mundo real que é apresentado no sistema ou um código de segurança? Letra C, né? Parabéns aí, objeto do mundo real representado no sistema. Pessoal da escola aí, professora Letícia, de Flávio, conseguiram? Terceira pergunta. No modelo relacional, o que representa uma chave primária? A, B, C ou D? Então, afiado, hein? Um identificador único de um registro. Então, uma chave primária, né, no modelo relacional, representa um identificador único de um registro. Parabéns. O que é cardinalidade em um DR? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quantidade de relacionamentos entre entidades. Correto, turma? Parabéns aí. Depois eu mostro o ranking para vocês ali. Marque a afirmativa correta sobre relacionamento muito para muitos. N para N. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Parabéns. Ambas as entidades se relacionam com várias outras, né? Muitos para muitos. É representada pela letra N ali. N para N. É o ranking aí, dá uma olhadinha para vocês, né? O professor está passando rápido aí. Eu estou com medo só do horário da prova. Marque a afirmativa correta sobre atributos compostos. A, B, C ou D? O pessoal está indo muito bem. Letra C, né? São formados por vários atributos simples. Então, atributos compostos são formados por atributos simples. Correta resposta. O que são representadas as entidades no DER, né? Como que é representadas essas entidades? Lembra que a gente tem triângulo, retângulo, elipse? O que a gente usa? Aí deu uma respingada aí, né? Ficaram um pouco em dúvidas, mas a maioria acertou. É o retângulo, né? A forma de retângulo a gente representa ali uma entidade dentro da modelagem. Nosso ranking aí dá uma mexida. Bora lá continuar. Qual ferramenta usamos para modelar graficamente um banco de dados? Qual ferramenta que a gente usou na nossa sala de aula, na nossa aula? Existem várias, né? Mas qual que a gente usou e o professor sempre está batendo na tecla ali? Exatamente, a gente usou o Drive.io, né? Tá bom? É uma das ferramentas, existem várias. Manu em primeiro ali, parabéns. O que significa abstração em modelagem de dados? Lembra que a gente teve uma aula só de abstração? Entendemos como que funciona e como faz isso para fazer a nossa modelagem do banco de dados? Letra A, letra B, letra C e letra D. Parabéns, separar o essencial do complexo, né? Então a gente constrói o mini-mundo, lembra do mini-mundo? A gente pega uma coisa gigantesca, um mundo real, e transforma isso em um mini-mundo. Esse mini-mundo se chama abstração das ideias, né? Tornar algo complexo bem separado, bem reduzido em modos essenciais.
Bora lá, Manu continua em primeiro lugar ali. Quero ver quem vai alcançar a Manu agora, hein? Como são representados os atributos dentro do DER, né? Eu acho que é redundante essa pergunta, que eu acho que eu já fiz já, hein? O professor também ajuda bastante, né? Mas essa é a ideia, a gente reforçar aí o conceito. Quem prestou atenção na outra vai responder agora corretamente nessa. Na verdade, a outra pergunta confundiu vocês, né? A outra pergunta não era atributos, né? Era entidades. Na outra pergunta era, o que representa entidade no DER? E era retângulo. E nessa pergunta aqui ficou parecida, parece, até eu me confundi agora, pensei que tinha copiado novamente a pergunta. Mas não, a pergunta era diferente, era o que representa atributos no DER? E o atributo, ele é representado pelo elipse, né? Então, cuidado com as pegadinhas aí na hora da prova. O que é uma entidade fraca? A, B, C ou D? A que não pode existir sem uma entidade forte. É lógico, né? É claro isso, né, para vocês, né? Tá? Uma entidade fraca, ela sempre está vinculada a uma entidade forte, tá? Então, precisa ter a entidade forte, com uma chave primária, para ela ser a secundária ali, né? A mais fraca, dependente da primeira, da mais forte. A Manu agora, eu não sei quem que alcança ela, vai ser difícil. Faltando poucas perguntas aí. Modelo relacional é ideal para representar dados organizados em formato de hierarquia. Isso é válido? É? A, B, C, D? Sim, não, apenas em redes, dependendo da linguagem? O que vocês acham? Aí deu uma dividida na turma aí, né? Então a gente precisa reforçar aí a ideia de que é modelo relacional, né? Então vocês não estão muito aí, ou não entenderam o anunciado, ou não tem esse conceito formulado aí de modelo relacional, tá? Então não é verdade, né? Não é. O modelo relacional, ele não é ideal para representar dados organizados em formato de hierarquia. Lembra o formato de hierarquia como que é? Organograma, cronograma, dados de uma empresa, né? Organização de uma empresa, né? Diretor, a empresa que a gente fez lá do game design lá, né? Game designer, TI, programadores, designs, aquela estrutura lá. Então, ela não é ideal para isso. E para que serve o Draw.io, então, né? A gente usou nas nossas aulas aí bastante, né? O Adriano usou outras ferramentas, tem gente que usou outras ferramentas aí, mas a gente praticamente usou, a maioria das vezes aí, o Draw.io. Excelente, para modelar banco de dados, né? Serve para isso, tá? Para fazer outras coisas também ali, mas principalmente para a gente usar nas nossas modelagens aí do nosso DER. Vamos dar uma olhada no ranking aqui, que está quase finalizando. Manu, ninguém vai alcançar Manu, hein, gente? Já era para vocês. O que é um relacionamento? Não o relacionamento de vocês, o relacionamento do banco de dados. Bora? A, B, C e D. Uma ligação entre tabelas e entidades. Ou entidades. Correto, letra A. E vamos caminhando aí para o finalmente, né? Manu provavelmente está com a taça na mão ali, só esperando a chegada. E a última pergunta: toda entidade precisa obrigatoriamente ter uma chave primária? A última, hein? Não, apenas entidades fortes, né? Então só as entidades fortes ali que têm chave primária, tá? Então aí finalizou
game de avaliação, de revisão de avaliação, tá? Temos o ranking aí. Tá aí King Von aí, eu não sei quem que é esse aluno. A Ana e a nossa querida Manu, né? A gente já sabia que ela ia ganhar. Estava aí no topo aí todo momento aí no pódio. Aí segue os demais aí. Vai aparecer aí os outros jogadores aí. Parabéns todo mundo. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula agora e vamos liberar a prova para vocês. Liberada a prova lá, turma, para vocês. Podem fechar aí o microfone de vocês aí que eu vou conversar com a turma lá do Flávio agora, tá? Se vocês precisarem, ative de novo aí o fone para vocês me ouvir ou chame no chat aí, tá bom? Não, o pessoal do Flávio eu vou continuar aqui agora. Só o pessoal lá de Tiradentes que vai liberar para a prova agora, tá bom? Então a professora Silvane pode deixar mudo lá a televisão dela se ela quiser. A gente vai conversar com o pessoal do Flávio aqui agora. Boa prova para vocês aí, turma. Ah, a gente colocou o slide total ali. Eu vou dar continuidade aqui, então. O pessoal está lá em prova mesmo. Eles não estão me ouvindo, a gente vai continuar aqui. Eu queria que vocês fizessem o formulário, mas não vai dar. Então a gente vai ter um material continuando aqui com a nossa aula anterior, tá? Enquanto o pessoal está lá fazendo a prova. E na verdade a gente tem 10 minutinhos só, né? Daqui a pouco já vai terminar a nossa aula aí também. Tá? Então a gente vai continuar vendo os conceitos que a gente estava vendo sobre o banco de dados modelo de redes, tá ok? Então nesse modelo aqui, né, é diferente um pouco lá da forma que a gente estava vendo do hierárquico. Então a gente vai continuar vendo aqui. Então nesse tipo de banco de dados, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Então é a continuação ali da aula anterior, não sei se vocês estão lembrados. Então nesse tipo de banco de dados aqui, a gente representa os dados, é feita por forma de nós, conectados por meio de links, né? Então, ó, links, né? Um conectado ao outro, né? Ó. Então, é feito por links. Semelhante à ideia de uma rede de computadores, por isso que a gente chama de redes. Então, esse banco de dados a gente chama ele de redes, porque ele lembra a gente que é conectado através de links, como se fosse uma conexão de rede de computadores, ok? Então, no mesmo exemplo que a gente estava falando lá da loja, né, de uma personagem que a gente criou aqui, a Sakura, né, uma menina, que tinha uma loja que tinha lá 2 itens, né, no teu estoque, no estoque dela, uma bermuda Shaolin e um manto de Akatsuki, né? Então tinha essas duas informações dentro do estoque dessa loja, e dentro dessa loja tinha lá o tamanho da bermuda, os tamanhos que tinha 40, 42 e 46, e o manto tinha PMG. Lembra? A gente fez lá a seguinte estrutura de estoque, né? Então a gente tem aqui, nesse formato de modelo aqui, o estoque, as bermudas e o manto, e aqui os tamanhos, né? E como que a gente faria isso para o modelo de rede, né, turma? Como que a gente poderia fazer isso aqui para modelo de rede, então? Tá? Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, o modelo anterior, nós discutimos que o modelo hierárquico, era o qual a gente estava falando, que é esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O modelo hierárquico, ele não seria funcional no caso da loja. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, ele não é funcional no caso da loja. Todos concluíram aí, professora Silvane? Tudo certo? Tá bom, então. Então, vamos acompanhar aí esses minutinhos finais aqui com a turma, então, todo mundo junto nessa aula aqui. E daí na próxima aula eu prometo que a gente vai fazer tudo junto daí, tá? A aula inteira juntos. Não separar aí, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, a gente tem lá a atividade do Sakura, né? Da Sakura, uma personagem que a gente criou lá na nossa aula de ontem. E a gente falou sobre o modelo hierárquico lá do banco de dados. E agora a gente está falando sobre o modelo de redes, tá? Pessoal, tem um pouco de paciência aí que a turma lá de Tiradentes já teve esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, discute com o colega do lado aí qual que seria a melhor função, agora, a melhor funcionalidade agora, nesse caso aqui, porque o modelo hierárquico não resolve, tá? O que você pensaria sobre isso? Alguém aí para me ajudar a responder?
Hein, João Vitor? Responda aí para nós. A pergunta é o seguinte: modelo hierárquico não é ideal para funcionar aqui no caso da loja aqui, que a gente deu exemplo, né? Nós temos essa loja aqui, nós temos lá dois itens no estoque, bermudas e manto, né? Aí temos tamanho 40, 42, 46 de bermudas e tamanhos de manto PMG. Como que a gente vai organizar esse estoque? Esse modelo hierárquico aqui, igual eu apresentei para vocês, ele não é ideal, tá? Então, qual seria o ideal aqui, né? Me responda, o modelo ideal ou por que que esse modelo não é ideal, né? É essa que é a pergunta. Tranquilos? Porque seria necessário realizar muitos acessos para a mesma informação. Boa resposta. Sim, né? E a gente tem que toda vez voltar no pai, né? Sempre tem que voltar no começo para procurar uma coisa que está lá embaixo ou em outro lugar. Seria necessário realizar muitos acessos para essas informações. Obrigado pela resposta, Gabriel. Isso aí. O problema do banco de dados que utiliza esse modelo é a necessidade de percorrer todos os registros sempre que começarmos a partir do nó raiz, e que torna essa busca muito lenta, né? Então, um sistema inviável, lento, para esse tipo de busca, né, no banco de dados. E vamos fazer a comparação, então, rede versus hierárquico, tá? Então, nós temos aqui um versus o outro. Por que trabalhar, né, por trabalhar com representação de dados em forma de nós conectados por meio de link, o modelo em redes passou a ser perfeito. Então, aqui ele passou a ser perfeito, mas a gente vai entender depois se ele é o perfeito ou não. Pois supera a rigidez da estrutura de modelo hierárquico. Então, ele supera o modelo de banco de dados hierárquico, tá? E está fortemente ligado ao conceito de hierarquia, né? Então, esse modelo hierárquico está fortemente ligado ao modelo conceito de hierarquia, tá? Bora continuar então? Representação de redes. Aqui nós estamos uma representação de rede. Então, representação de um banco de dados de redes geralmente é feita por meio de caixas, retângulos, né? Então a gente tem retângulos aqui representando, né? Ou triângulos, né? Tá? Depende do jeito que você quer demonstrar isso. Onde retângulo responde o registro e a linha representa a associação, né? Então aqui nós temos um registro e aqui nós temos uma ligação entre eles, né? Então calça, eu tenho calça P, M e G, né? Camisetas também, mesma coisa. E aí vai assim que são feitas as conexões, tá? Bora continuar aqui. Modelo de banco de dados de redes. Fala lá, Rafael. Rafael levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Vamos continuar aqui, pode perguntar. O modelo de banco de dados de redes é uma extensão do modelo hierárquico. Então, aqui nós temos um aperfeiçoamento do banco de dados do modelo hierárquico, que é o rede, tá? Nesse modelo, o conceito hierarquia é removido, só que é removido o acesso por hierarquia. Assim, para acessar os dados, não é mais necessário passar pela raiz. Olha só, isso que era beleza, esse era o nosso problema, passar pela raiz. Ou seja, é possível acessar qualquer nó da rede sem precisar passar pela raiz. Esse era o problema do hierárquico. Agora a gente está resolvido aqui no modelo de redes. Geralmente geralmente há mais do que um caminho, né, para acessar o registro, correto? E é exatamente esse a nossa vontade, o nosso desejo. Dessa forma, há mais flexibilidade para representar os objetos e seus relacionamentos. Então aqui, a flexibilidade que aconteceu aqui no modelo de redes foi o que proporcionou aqui ele ser melhor e mais eficiente agora, né? A gente vai conhecer ainda mais alguns modelos para frente.
Então, nesse tipo de banco de dados, né, o SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é a sigla, né, mais popular por KIDMS, né, da Computer Associates, é isso, por isso assim que a gente conhece esse poder de gerenciamento aqui, SGBD. SGBD, tá ok? O diagrama para representar os conceitos do banco de dados em redes consiste em dois componentes básicos. Quais que são esses componentes básicos? Retângulos ou círculos. Então, a gente representa aqui o nosso banco de dados, componentes do banco de dados, dessa maneira, tá? Que corresponde aos registros e linhas que correspondem às associações, tá ok? Então, nós temos retângulos, círculos e linhas, né? Depois nós temos as elipses, que depois, mais para frente, a gente vai aprender que é para representar os atributos. A representação desse banco de dados é feita por meio de várias linhas ligadas de forma semelhantes a um garfo, que é uma rede intrincada de ligações, tá? Vamos mostrar os exemplos a seguir. Então, aqui nós temos exemplificação do modelo. Nesse modelo, cada registro filho com tamanhos de roupas é, na verdade, um registro independente, que pode ser relacionado a qualquer outro registro, né? Então, aqui é independente, ele está se relacionando a qualquer outro registro. Ou seja, eles se relacionam diretamente entre si, evitando redundância dos dados do banco de dados, né? Então, aqui eles têm livre acesso aqui para navegar aonde eles quiserem, ok? Ali foi no modelo de retângulo, né? E nós temos círculos. Mesma coisa. Projeto de game de ação e de aventura conectado com o departamento de qualidade. Departamento de arte conectado com projetos, né? E assim, um comunicando com o outro, buscando informação em outros lugares. Tá ok? Então, responda para mim aí agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o Gabriel. Não, o Gabriel já tinha respondido. Ninguém mais perguntou mais nada, né? Alguém levantou a mão, mas não perguntou. Pergunta: quais são as vantagens e desvantagens do modelo de banco de dados de rede? Me responda aí. E eu já estou finalizando esse período de aula, tá, turma? Eu vou fazer essa pergunta aqui e já vou entregar já. Vou perguntar aí para vocês como que vocês estão, como que foi a aula, como que foi a prova. O Gabriel respondeu ali, pode se tornar demasiadamente complexo se não bem planejado. Boa resposta, Gabriel. A resposta do Gabriel é muito boa, a resposta do Gabriel, né, Gabriel? Hoje eu quero conversar um pouco mais com você aí, Gabriel. Vamos responder então, e daí eu vou finalizar aqui essa nossa aula, a gente dá continuidade depois aí. Tá? Então é um modelo de banco de dados conceitual simples e fácil de projetar. Essas são as vantagens. Minimizar a redundância de dados, né? Essa é uma outra vantagem. O acesso desse modelo é mais fácil e flexível do que o modelo hierárquico. Outra vantagem. Tá, mas tem vantagem? Sim. E tudo que tem vantagem tem desvantagem, né? Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Quais que são as desvantagens? Eu acho que a gente fica com as desvantagens aí para a próxima aula, né? Não, vamos finalizar aqui. Principais desvantagens. Está relacionado ao número de entidades, ou seja, se o banco de dados tiver muitos tipos distintos de entidades, isso poderá resultar em um esquema muito complexo de relacionamento. Complexidade nos relacionamentos, isso é uma desvantagem. Todos os registros são mantidos por meio de apontadores, referência, que indicam a associação entre os registros. Desvantagem, muitos apontadores. Assim, qualquer operação de inserção, exclusão e atualização do registro exige uma grande quantidade de ajustes nos apontadores. Exatamente, muitos apontadores, muito emaranhado de conexões, complicado. O uso de apontadores no banco de dados em redes torna a estrutura do banco de dados muito complexa. Exatamente, complexidade nas conexões ali de busca, né? Muitos emaranhados ali de apontadores. Então, essas são as desvantagens, tá, turma?
Turma, eu vou ficar por aqui então, com as duas turmas. Na outra aula a gente volta com o conteúdo pareio já para as duas turmas. Eu acredito que eu consigo fazer as duas caminhar no mesmo nível aí, tá? Hein, pessoal do Flávio, pessoal de Tiradentes, tudo bem? Como que foi a prova de vocês? Podemos encerrar? Eu não estou enxergando mais o pessoal de Tiradentes. Sumiu aí vocês. Foi fácil, Rafael? Tranquilo, né? Vocês matam de letra, vocês estão fera já nisso aí. Alguns já saíram. Então tá bom então. Então, bom final de aula para vocês. Aí não tem mais aula nenhuma, né? É a nossa última, né? Então, bom descanso para vocês aí. Até a próxima.